Eu estou diante do Museu Republicano. Esse sobrado pertenceu a Carlos Vasconcelos de Almeida Prado e aqui foi realizada a convenção, o berço, primeira reunião da convenção, o berço da República Brasileira. Cresceu em Itu o movimento republicano, que resultou em 1873 na realização da primeira convenção republicana do país. É o início da propaganda republicana, com a criação do Partido Republicano Paulista. Por isso Itu é chamado de berço da República. Foi aqui nesse local, nesse sobrado. A Convenção Republicana de Itu foi realizada em 18 de abril de 1873, na residência de Carlos Vasconcelos de Almeida Prado. Foi originária dos clubes radicais defensores do liberalismo e do positivismo, organizados entre 1871 e 1872. Na convenção foi aprovada a criação de uma Assembleia de Representantes republicanos e se reuniram em São Paulo. Participaram 133 convencionais, sendo 78 de cafeicultores e 55 de outras profissões, a representar os republicanos de várias cidades paulistas. O sobrado histórico, onde se realizou em 18 de abril de 1873 a Convenção Republicana de Itu, é o local onde funciona o Museu Republicano de Itu. Esse local, portanto, é um marco histórico, onde numa reunião de políticos e proprietários de fazendas produtoras de café, foi discutida nesta reunião as circunstâncias vividas pelo país na campanha republicana e da fundação do Partido Republicano Paulista. Os republicanos são um movimento político conservador, fundamentado nos valores judaicos cristãos, tendo a família como alicerce da sociedade, preservando a soberania nacional, a livre iniciativa e a liberdade econômica, encorajando o progresso tecnológico como caminho inevitável para o desenvolvimento humano. Então foi aqui, nesse museu, nesse sobrado, hoje museu, que foi realizada a primeira convenção republicana. E aí nós vamos entrar para ver esse local tão emblemático, tão importante da história brasileira, Então foi aqui que foi realizada a primeira convenção. Olha só esses azulejos tão belos aqui desse museu. Olha que belas imagens retratadas aqui de forma cênica por esses azulejos, Várias situações aqui da cidade de Itu são retratadas aqui nesses azulejos. Então, que belas obras aqui de arte cênica em azulejo que foram retratadas aqui. E aqui nós vamos entrar e tem retratos de alguns convencionais, que participaram da fundação. Então eram representantes de várias cidades, como por exemplo aqui, Gabriel Toledo Pisa de Almeida. Ele era representante aqui e é um dos representantes de Capivari. Aqui está Bernardino de Campos, representante aqui. Representante era um convencional. Então aqui não diz de onde ele, qual a cidade que ele representava. Aqui o senhor José Luiz Flacker. Então aqui tem outro representante de São Paulo
E assim são esses homens, né, que vieram para cá nessa reunião. Então, representante de Campinas. Aqui tem alguém muito conhecido, Manuel de Moraes Barros, irmão de Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil. Ele era representante da Constituição, ele era então de Piracicaba. E assim nós vamos vendo vários representantes, né, vários convencionais, foram 133 convencionais. Aqui nós estamos numa das salas aqui do Museu Republicano. Olha só essas paredes, essa textura desse sobrado, né? Isso era comum na época. Olha que belo. Aqui nós vemos ali a foto pintura desses convencionais ali, nesse quadro. Tá ali eles ali. Então aqui uma foto bem no centro, Prudente de Moraes, que veio a se tornar o primeiro presidente civil do Brasil. E outros participantes da Convenção de Itu. Um dos móveis, né? Um dos móveis aqui do museu. Ali mais fotos mais pinturas, né, dos convencionais participaram da Convenção de Itu. E tem ali até o representante de convenção, né, que foi essa fábrica, né, destilaria Convenção. Ela foi fundada aqui na cidade de Itu, né, e depois se espalhou por todo o Brasil. Foi inspirada nessa Convenção de Itu. Então, ruas com nome, né, Convenção, a rodovia Convenção de Itu. Então, aqui os banquetes que eram realizados aqui. Aqui nós vemos aqui esculturas, né? E a menor aqui é do Prudente de Moraes, né? Ele era aqui de Piracicaba, né? Era de Itu. Então nós vemos outro busto de Prudente de Moraes. Ele que trouxe para cá a igreja, o colégio piracicabano, né? A igreja metodista. Depois ele copiava os métodos, né, que existia lá nos Estados Unidos de ensino. Que quando ele se tornou presidente, ele fez uma reforma educacional utilizando os métodos do colégio piracicabano. Então, olha que importante, né? Então, esse aqui é um museu republicano, né? Uma sala aqui importante, falando das pessoas que ajudaram as pinturas aqui na cidade. Ele vai começar a falar de artistas da cidade, como Miguel Dutra, Antônio Venerando Teixeira e outros artistas que contribuíram aí, deixando esse legado, né, através de suas pinturas, desse local tão importante na história do Brasil, que foi a instalação da República. Um dos móveis belos aqui de época, né? Então, estou descendo para a parte
de baixo aqui do museu. Aí nós vemos aqui uma réplicazinha, mas ela está aqui, uma cadeirinha de arruar, né? Olha que tempo do Império ainda, né? Era utilizada aqui na região, né? Então esse bang pertenceu à Fazenda Paraíso. Olha só a estrutura dessa construção. Aqui fora o jardim de inverno, olha que belo. Olha que belo esse jardim de inverno, são representando essas imagens, 4 estações. Por fora sobrado, né? E aqui então ainda as figuras das 4 estações aqui. Mais outros convencionais, fotos de outros convencionais que participaram aqui da Convenção de Itu. E essas pinturas aqui que, né, são tão belas pinturas aqui do movimento das monções que saíam lá do rio Tietê, né? E tanta riqueza, né? Explorar ouro em Mato Grosso e em Goiás, que saíam, que antigamente pertencia, que cenas cotidianas, né? Do tempo ainda da escravidão. E os republicanos, muitos deles trabalharam para abolir, né? Contra a escravidão. Olha isso aqui, essas pinturas muito bonitas, né? Tem outra pintura aqui que eu queria mostrar, da saída lá com mais calma, né? Quando eles saíam lá do rio Tietê, né? Já onde hoje lá é Porto Feliz, né? E que muitas riquezas de ouro de Goiás e de Mato Grosso eles encontraram no Brasil, e hoje incrementou. Aqui a barcaça, né? Que eles navegavam pelo rio, olha, madeira, madeira nobre. Então eles navegavam aqui nesse canoão, né? Embarcações que mediam de 11 metros e meio a 13 metros e eram fabricados principalmente com troncos de 2 espécies de árvores, a peroba e a chimboúva, nativas da área do Tietê. Então, eram de perobas esses canoões. Então, nós estamos aqui em Itu, no Museu Republicano. Olha aqui, que bela. Aqui, essas... Vou entrar aqui numa outra pintura muito importante, que fazia parte de Itu, hoje, da cidade de Saltos, essa cachoeira, né? Olha que bela pintura, né? Salto, hoje a cidade de Salto, uma cidade turística, pertenceu a Itu, foi emancipada. E aqui nós vemos esse quadro, né, de uma das belas cachoeiras, das mais belas do Brasil, né? Então, que maravilha. Então, está aqui uma parte, né, desse lindo acervo, tão grande acervo, que existe aqui nesse museu. Vale a pena vir aqui conhecer, né, esse museu. Aqui eles estão refazendo aqui a pintura aqui dos azulejos, toda a restauração que já foi feita aqui nesses anos, nesse museu, né? Então nós vivemos hoje essas belas imagens aqui, né, guardadas, né?
Então, estou aqui bem perto da igreja, fica bem no fundo da Igreja da Candelária, o Museu Republicano, né? E aí eu quero acabar falando em frente ao Museu Republicano, né? Acabar aqui falando, né, que o Brasil hoje, na verdade, que já foi um império, virou uma república, né, que se preocupa com a família, né, se preocupa com os valores judaicos cristãos. Hoje em dia está se enamorando aí muitas pessoas, né, aqui já foi considerada a Roma brasileira, de querer não um símbolo, né, por causa das igrejas, Roma brasileira por isso, mas muita gente quer que isso aqui se torne uma Moscou brasileira, o Brasil, né, uma Moscou brasileira tendo como símbolo um canhão, fuzis, mísseis, né, e nós somos um país cristão, amamos a família, a livre iniciativa, o trabalho, entendeu? E nós que cremos assim, que Deus precisa continuar ajudando o povo brasileiro como fez até aqui. E nós assim queremos que esse é o principal legado que foi passado pelos cristãos dessa nação, evangélicos, protestantes, para essa nação. Então aí o Brasil hoje, para mim, não é mais democrático, nem tampouco republicano, né? Então, nós sabemos que Deus tem um plano de avivar esse país. O Espírito Santo vai ser derramado nessa nação. Vai existir uma grande obra aqui de Deus nessa nação e o propósito de Deus não vai ser frustrado por outras ideologias. Que Deus abençoe, meu amigo. Que Deus abençoe. Vamos orar pelo Brasil.